lindão. Irmãos, coisa boa é poder louvar o Senhor. É maravilhoso. É maravilhoso a gente poder respirar. Quando a palavra do Senhor nos diz, lá no Salmo 150, todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós podemos fazer algo que muitas pessoas não podem fazer, porque muitas delas não têm mais saúde física. E quando eu digo que não podem mais fazer, nenhum culto público. Mas graças a Deus a gente tem esse privilégio de poder adorá-lo, de bendizê-lo. E eu quero louvar a Deus por causa disso, porque Ele escolheu um povo para que esse povo viva para a honra e glória dEle. O Evangelho de Lucas, lá no capítulo 13, a gente vai continuar com a nossa exposição do Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo de número 10. Um texto de fácil compreensão, mas que traz para a gente algumas lições bem significativas, irmãos, a respeito da realidade que nós vivemos também e daquilo que nós necessitamos. Então o texto diz assim: num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curadas, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não despreende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Louvado seja Deus pela sua palavra. Amém, queridos? Oremos ao Senhor. Meu Deus, muito obrigado pela bendita oportunidade que tenho de mais uma vez poder estar alimentando o teu rebanho com a tua palavra. Que o Senhor me conceda graça nesse momento, para que eu seja apenas instrumento nas tuas mãos, mas que o teu Santo Espírito faça algo extraordinário na vida dos nossos queridos que estão aqui nesta noite e daqueles que nos acompanham. Que o Senhor traga esperança, que o Senhor também, ó Deus, nos direcione a vivermos não uma vida apenas religiosa, mas uma vida de adoração na tua presença. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Santidade ao Senhor. Não tem nada a ver com o texto, irmãos, nesse momento. É o tema que a gente vai estar sempre falando aqui na igreja todos os domingos. A igreja do Senhor, ela foi chamada a ser santa. Eu e você fomos chamados a uma vida de santidade. E é possível que nós nos comparemos muitas vezes a esse fariseu, pelo qual daqui a pouco nós estaremos expondo a respeito dele. Um homem que era muito religioso, mas um homem que teve a maior oportunidade da sua vida de estar ali diante do Redentor, para ser curado da maior mazela que existe na vida do ser humano, que é o pecado. Mas naquele momento, ele perdeu a oportunidade, porque esqueceu que ele precisava viver uma vida santa e não apenas uma vida religiosa. Nós estamos diante de um texto, irmãos, que fala sobre uma cura extraordinária, uma cura que, diante daquilo que foi realizado, não houve um pedido a Jesus Cristo para que fosse realizado, mas Jesus Cristo aqui vai manifestar mais uma vez o poder que ele tem sobre todas as coisas, mas sempre apontando para algo maior. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu encontro uma pessoa muito perseverante.
E quando nós falamos sobre perseverança, nós nos lembramos de crentes dessa igreja e de tantas igrejas que são perseverantes. Pessoas muitas vezes que vêm se arrastando para a casa do Senhor. Algumas delas às vezes até desanimam e não vêm mais, porque já pediram tanto a Deus a bendita cura e ela não chegou. Mas tem outras que são insistentes, persistentes, que muitas vezes com dores nas pernas, com dores nas costas, muitas vezes com enxaqueca miserável, não usam disso como motivo para não estar na presença do Senhor. Eu e Tiago, frequentemente nós recebemos mensagens de irmãos que não podem vir à igreja. E vocês não sabem, irmãos, o que eles dizem. Oh, como eu queria estar na casa do Senhor para louvá-lo em comunidade. E o nosso coração fica alegre por saber que esses irmãos e irmãs estão firmes em Cristo, mas ao mesmo tempo nós nos lembramos daquelas pessoas que não têm enfermidade alguma, que para vir à casa de Deus dá um trabalho miserável. Por que isso acontece? Porque às vezes a gente esquece que, além de oferecermos um culto público, nós oferecemos um culto ao Senhor, que deve ser recebido como aroma agradável. Pessoas que precisam de cura muitas vezes vivem frustradas. Todos nós precisamos de algum tipo de cura em alguma área da nossa vida. E às vezes o fato de não tê-las ou de não recebê-las, isso pode causar alguma frustração na gente. Eu fico impressionado, irmãos, depois que eu completei 40 anos, né? Mas não tenho mais 40, daqui a pouco eu já estou completando 50. Mas quando eu tiro meus óculos aqui, eu não consigo enxergar ninguém, é todo mundo embaçado. E esses dias eu estava em casa e notando que já com os óculos eu estava enxergando embaçado. E Zilanda disse, está na hora de procurar Tiago. Eu digo, ele vai me curar? Ela disse, não, vai vender o óculos. Eita bênção, é glória. Mas assim acontece com todos nós. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele vai dizer, ainda que o nosso homem interior ou exterior se corrompa. O corromper ali não é viver uma vida de pecado, mas é esse estado de deterioração que nós passamos apenas por ser seres humanos. Quando você vai crescendo, a unha vai crescendo, o cabelo vai crescendo, e você vai pensando que esse desenvolvimento é uma bênção, mas na verdade nós estamos sempre vivendo menos um dia. Hoje a gente estava cantando parabéns para o irmão Hélio, bênção demais, menos um dia e mais um ano de vida é bênção demais. Mas tem uma coisa boa em tudo isso, é que o dia de se achegar de forma plena na presença do Senhor também está mais próximo de todos nós. A questão é que as lutas, as enfermidades, elas às vezes fazem a gente sangrar, chorar, doer. Uma delas que faz os irmãos sofrerem demais, muitas vezes é o próprio silêncio, o fato de não abrirem os seus corações para falarem de suas dores. Cura é uma coisa que todo mundo quer, irmão. Se eu abrisse a boca e dissesse, quem quer receber uma cura hoje? Eu acho que você que nem sabe do que está precisando, você levantava a mão e dizia, eu quero uma antecipada de alguma coisa. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que o ministério de Jesus Cristo foi o ministério de cura. Isso deixa a gente, pastor, frustrado, irmãos. Porque Jesus Cristo, os apóstolos, por um período, eles chegavam diante das pessoas e eles não requeriam nem fé delas, mas eles realizavam milagres extraordinários através do Senhor Jesus Cristo, ou então o próprio Jesus Cristo os realizando, e isso me faz ser um pastor impotente. Porque às vezes quando eu vou visitar algumas pessoas, a gente às vezes faz aquele diagnóstico da gente, né? Eita, esse já está com o pé lá. Geralmente é assim. E às vezes vem essa frustração de não poder, muitas vezes é assim, levante dessa cama e seja curado. Jesus Cristo deixou de curar? Não. Mas nós sabemos que quando ele curou demais, principalmente naquele período do primeiro século, nós vamos ver que tinha um motivo maior. Se Jesus apenas viesse como um pregador e não como um Messias, o prometido, aquele que veio realizar coisas que homens jamais realizaram, as pessoas iam tê-lo apenas como mais um religioso. Mas não.
Jesus Cristo vem com toda a carga de autoridade, tendo poder sobre todas as coisas. Se está um mar revolto, ele vai lá e diz, acalma-te. Se tem um cego, ele diz, enxergue. Se tem um paralítico, ele diz, levante. Se tem um morto, ele diz, sai do sepulcro, Lázaro. Que autoridade! Todas essas pessoas que receberam esse tipo de cura, sabe o que aconteceu com elas? Morreram. Mas menino, como é que pode um negócio desse? Todas as curas de Jesus Cristo, elas apontavam para algo maior, mas para a redenção plena, para aquilo que iria acontecer. Dr. Martin Lloyd Jones, falando sobre cura, ele vai dizer que toda cura que Jesus realizou era uma ilustração visível da salvação que ele oferece. Ele não veio só para endireitar corpos encurvados, mas para libertar almas cativas do poder do pecado. Gostei dessa fala. Tudo o que Jesus realizou sempre apontava para algo maior. Quando as pessoas não entendiam isso, elas se regozijavam com as migalhas, vou usar esse termo, que elas recebiam temporais nesta vida, mas muitas delas não receberam a bênção maior de poderem serem libertas pelo poder libertador de Jesus. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, sobre o poder libertador de Jesus. Diga comigo, o poder libertador de Jesus. Que coisa maravilhosa. Falando sobre o poder libertador de Jesus, a primeira lição que o texto nos apresenta é uma libertação que vem da parte do Cristo. O texto nos diz no versículo, irmãos, que num sábado Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. Eu acho que você já é do seu conhecimento que as sinagogas, elas não estão ali prescritas no Pentateuco, na lei de Moisés. As sinagogas, para o homem, foi um plano B. O templo havia sido destruído ali quando a Babilônia, ela invade Israel, leva os irmãos cativos, e ali, para eles não deixarem de ter um momento de adoração culto em comunidade, eles criam esse ambiente chamado sinagoga, que se refere a uma assembleia ou uma reunião. Já que não tinha templo para sacrificar, já que não tinha sacerdote para oferecer sacrifícios, eles não deixaram de se reunir. E Jesus Cristo, como um bom judeu, ele também sempre ia às sinagogas. O prazer de Jesus Cristo era estar ali também, expondo as Escrituras. Nós vamos ver, por exemplo, lá em Lucas capítulo 4, depois da tentação, nós vamos ver que Jesus Cristo está em uma sinagoga, entre as pessoas ali, ele expõe as Escrituras no capítulo 61 do nosso texto de Isaías. Jesus Cristo tinha um prazer de estar com os irmãos, sempre ensinando. O texto diz que Jesus Cristo é aquele que veio ensinar sobre ele, e ele exige agora do povo que aprendam dele. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus Cristo, ele não veio trazer uma mensagem, um anúncio de alguém de um segundo, não. Ele é a revelação. Enquanto os profetas falavam sobre algo que Deus disse, enquanto os sacerdotes, os reis, eles podiam falar de alguma coisa que eles ouviram através dos próprios homens de Deus, Jesus Cristo vem e diz, eu sou a mensagem. Ele é a mensagem. Por isso que a transformação que pode ser causada na vida de uma pessoa não é através, muitas vezes, daquilo que nós pensamos que pode libertá-las. Evangelho coach, evangelho de autoajuda ou coisas do tipo, não. Mas é Jesus Cristo. É a presença dele. É o fato dele visitar pessoas através de mensageiros que levam essa mensagem transformadora. Então o texto nos diz que num sábado, Jesus Cristo estava fazendo em uma sinagoga aquilo que todo bom judeu fazia. Se reunia nesse dia, que era um dia determinado na lei de Moisés. É bom que a gente entenda bem isso. E o texto sagrado nos diz que Jesus Cristo estava ali ensinando aquelas pessoas. Se ele estava ensinando antes de curar, é porque ele sabia que a precedência não está na cura, mas o que deve vir primeiro é o ensinamento. Porque muitas pessoas podem ser curadas e permanecerem perdidas.
Muitas pessoas podem sentir calafrio espiritual na igreja e permanecerem perdidas se não se renderem ao ensinamento da palavra. Mas no versículo 11, aí começa a história boa, irmãos, que diz que chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. 18 anos, alguém sofrendo, e pelo menos o que o texto nos dá a entender, é que essa mulher não está ali na sinagoga também, ela não está indo para lá para receber nenhuma cura. Ela está também indo para lá para aprender da palavra. O texto nos diz algumas coisas, irmãos, que essa mulher ela está possuída. Entenda aqui a palavra possuída, não como uma possessão demoníaca, e ela não tem controle sobre sua fala, sobre suas pernas e sobre a sua mente, não. Mas o texto nos diz que essa enfermidade não é algo que é apenas por conta da queda de Adão, mas nos dá a ideia que existe alguma influência de Satanás para que essa irmã esteja enferma há 18 anos, encurvada. E eu imagino essa mulher olhando todos os dias para o mesmo local. Enquanto o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses dizendo: pensai nas coisas do alto, vocês devem olhar para as coisas do alto. Mas como é que essa mulher vai olhar para as coisas do alto? Só se for espiritualmente. Mas literalmente, ela não conseguiria olhar para o céu, a não ser que ela se deitasse e ficasse assim. Imagine o sofrimento dessa mulher, encurvada, todo dia olhando para o chão, contemplando as formigas, a areia, o chão. Tudo que muitas vezes nós não contemplamos. Sofrimento. O texto nos fala sobre a condição decaída do ser humano. O que é que o pecado traz como consequência? Esse tipo de coisa. Enfermidade. O texto nos diz que ela não se endireitava, não era porque não queria, não era por não ter buscado talvez a cura, mas é porque ela não podia. Ela não podia se endireitar. Essa mulher está sofrendo, mas é uma mulher que está indo ouvir a palavra do Senhor naquele dia na sinagoga, e ela não sabia que aquele seria o culto mais importante da sua vida. Às vezes a gente vem para a igreja e não vem com essa expectativa de que hoje pode ser o culto mais importante da minha vida. Quando eu estava vindo para a igreja, eu dizia assim: Senhor, para mim que sou pastor, estou fazendo isso já há algum tempo, parece que é um negócio meio pragmático, parece que é um negócio que fica meio apenas de costume, mas faz alguma coisa, Deus, diferente no meio do teu povo, nos corações. Traz cura, libertação. Não permita que a minha incredulidade, não permita que muitas vezes esse ativismo semanal venha tirar de nós a graça de saber que esse culto pode ser o culto mais especial da nossa vida. Só que às vezes a gente fica dizendo: o que seria o culto mais especial da minha vida? Será que é aquele que eu recebo uma bênção? Não sei, mas talvez aquele que você possa ser recebido por Deus pela primeira vez de forma muito agradável. O texto nos diz, irmãos, que essa mulher vivia opressa por causa dessa enfermidade. Nós vamos ver outro episódio de Satanás colocando enfermidade em alguém, quando nós vamos para 2 Coríntios capítulo 12. O texto sagrado nos diz que depois daquela visão celestial que o apóstolo Paulo teve, o texto diz que para que ele não se ensoberbecesse, foi colocado nele um mensageiro de Satanás. Quem colocou? A gente chama isso de passivo divino, irmãos. É Deus que é soberano sobre todas as coisas, mas quem foi lá cutucar Paulo foi o mensageiro do diabo. O que seria esse mensageiro? A gente não sabe. Existem muitas teorias a respeito disso, mas possivelmente poderia ser um problema físico ou as perseguições. Problema físico, ele não enxergava bem. Você vai ver, por exemplo, que quando ele escreve a carta aos Romanos, no finalzinho da carta, ele vai diagnosticar que não enxergava, porque ele vai dizer: só a saudação é que eu escrevo de próprio punho, porque quem escreveu a carta foi quem? Técio, não foi o irmão Técio que está ali não, rapaz, mas foi outro Técio. Que bênção.
Deus também permite que muitas vezes nós sejamos esbofeteados por mensageiros do inimigo, para que a glória seja toda dele. Paulo vai dizer que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu estou fraco é que eu estou forte. Será que é assim com a gente também? Eu penso que essa mulher era forte. Essa mulher, ela conseguia perseverar. O texto vem dizendo que Jesus Cristo nota aquela mulher e ele agora vai fazer algo que ele vai surpreender todos que estão ali, dos religiosos aos participantes do culto na sinagoga. O texto diz que Jesus Cristo chama a mulher, ele não faz uma sessão de descarrego, ele não faz entrevista com a mulher, até porque ele sabe de todas as coisas, apenas ele diz assim, ele chama a mulher, ao vê-la, é lógico que ele está vendo que ela está encurvada, é enferma, ele com autoridade diz, você está livre de sua enfermidade. Que forma simplória de poder curar alguém. É porque Jesus Cristo faz assim, irmãos. Ele não faz espetáculo. Ele tem autoridade para fazer. Ele tem autoridade contra as enfermidades. E naquele momento que ele chama a mulher num sábado para praticar essa boa obra, ele sabia que isso aqui iria redundar em alguns problemas ou debates ali teológicos a respeito da atitude dele. O texto nos diz que ele usa uma forma que nós presbiterianos, às vezes, nós não usamos porque nós temos medo, às vezes, pelo menos eu uso. Mas tem irmãos, às vezes, que não tem muita coragem de fazer isso. No máximo, quando a gente vai orar pelos enfermos, no máximo, a maioria de nós o que é que faz? Cruza as mãos e faz uma oração assim, Senhor, se tu quiseres, cura o teu servo. Se não quiseres, não cura. Está certa a oração, está errada não. Mas o texto vem dizendo aqui que Jesus Cristo, ele faz alguma coisa com as suas mãos. O texto diz assim, impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e agora ela dava glória a Deus. Interessante isso. Essa mulher, ela não fez como aqueles 9 leprosos que após a cura, eles saem desembestados para avisar as pessoas que estão curados, talvez os familiares, não. Mas a primeira atitude dessa mulher, diante do poder libertador de Jesus Cristo, é glória a Deus. Por isso que eu recebi, irmãos, como a gente é ruim da glória a Deus. Quando eu digo que a gente é faltoso em dar glória a Deus, não estou falando sobre o glória a Deus no culto, embora também sejamos faltosos nisso. Mas é o glória a Deus do nosso dia a dia. Uma vida de gratidão. Uma vida de honrar a Deus pelos grandes feitos dele na nossa vida, pelas pequenas coisas ou as grandes coisas. Às vezes a gente esquece de fazer isso e quando nós nos esquecemos de dar glória a Deus, sabe o que acontece? Em nós existe um tipo de espírito de murmuração, de insatisfação com Deus. Nós não conseguimos glorificar pelo que Ele fez, mas a gente consegue lamentar pelo que Ele não fez. E quando nós invertemos esses papéis, se isso continua em cadência, isso vai desembocar em pessoas frustradas com Deus, que aos poucos vão deixando de ler a palavra, de se congregar, e daqui a pouco, em vez de um servo de Deus, você se torna um opositor do Evangelho. Quantas pessoas abandonam a fé, porque estão frustradas com Deus, estão de biquinho com Deus, porque não conseguem dar glória. Pare para pensar o que Deus já fez por você hoje. Muitas coisas. Hoje Deus contemplou a nossa região aqui, que estava tão seca com chuva, irmãos, que bênção. Mas o que nós temos feito com isso? A gente dá glória ou será que nós ficamos agora incomodados porque talvez eu vá sujar os meus pés na rua e vai entrar no meu carro e vá sujar o tapete? Vocês já viram como nós somos medíocres? Será que a gente dá devida glória ao Senhor ou a gente já fica meio naquela reclamação? Senhor, deu uma pingueira aqui em casa, Senhor. Esse negócio, é mais fácil ajeitar o telhado da pingueira ou construir chuva, ou fazer chuva descer do céu. Dê glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que essa mulher, ela glorifica ao Senhor pela libertação que acontece com ela, porque ela glorifica, porque ela sabia daquela
penitência que ela não queria estar vivenciando durante 18 anos de sofrimento. O texto não nos diz coisas maiores sobre essa mulher, mas eu não sei se essa mulher tinha família. Se teve filho antes da enfermidade, bênção, depois da enfermidade certamente não podia. Mas certamente eram muitas limitações. Mas quando o poder libertador de Jesus Cristo, ele invade a vida de uma pessoa, ele traz transformações significativas para fazer daquela pessoa uma nova criatura. Louvado seja Deus por isso. Jesus Cristo, ele continua libertando. Mas ele não apenas liberta, mas ele também trata, em segundo lugar, a indignação hipócrita dos religiosos. Jesus Cristo é aquele que traz a libertação, mas ele trata a indignação hipócrita dos religiosos. Olha o que o texto nos diz no versículo 14. O chefe da sinagoga, indignado indignado. Como é que a pessoa está indignada? Já viu que tem gente meio doida? Como é que Deus derrama uma bênção e tem alguém indignado com isso? Os preceitos religiosos, muitas vezes, eles fazem as pessoas definharem na questão do amor. Na questão da ortopraxia, daquilo que falamos de manhã. O texto diz que o chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Esse camarada aqui não é desses fariseus que eram brigãos demais, não. Porque ele não enfrenta Jesus. Ele vai para cima da multidão. Não sei se vocês notaram isso. Ele não vem para questionar a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo está vendo agora que ele está encurralando as pessoas. Querendo fazer das pessoas prisioneiras da interpretação errada que eles tinham a respeito do que era misericórdia e graça no dia de sábado. Irmãos, todas as vezes que nós começamos agora a nos prender a questões que são muito religiosas, por exemplo, como a guarda de um dia, como os judeus faziam com o sábado, a gente está se tornando mais ou menos como esse chefe da sinagoga. Pessoas que não atentam para dar glória a Deus pelos feitos dele, mas eu estou preocupado em manter a minha estrutura religiosa, minha estrutura eclesiástica, porque nós temos aqui uma tradição de 200 anos e a gente não pode quebrar ela. Religiosidade barata, fraca, infrutífera, contraproducente. Aquele homem chega para ele e diz assim: vocês não sabem que tem que trabalhar 6 dias e no 7º descansa? Aquele chefe da sinagoga só não entendeu que o descanso estava na frente dele. Aquele que poderia dar descanso de fato a eles estava bem ali, mas ele não entendia. Porque quando nós estamos muito apegados à questão religiosa sem a palavra, a gente fica cego. Tem muito evangélico cego, irmãos. Das outras religiões a gente nem fala, que já é uma cegueira nata. Nasce sem Cristo, não converteu a Cristo, pronto, esse aí é que está. Pessoas que estão confundindo uma vida cultica de adoração, e quando falo sobre cultica, não estou falando de culto no templo, mas uma vida de adoração. Entender que viver a adoração ao Senhor não é apenas aqui aos domingos ou às quartas-feiras ou às sextas nos pequenos grupos ou na estrutura departamental e ministerial que nós temos, mas é a nossa vida. Mas aquele homem não. Ele entendia que Jesus Cristo, olha lá o que é que a religiosidade falsificada faz. Ele entendia que Jesus Cristo tinha agido errado e que a multidão estava errada em estar. Ele traz algumas informações mentirosas aqui. Primeiro, que o povo que foi lá na sinagoga não estava indo atrás de cura. Então ele estava querendo, de certa forma, falar por tabela com Jesus Cristo, mas não teve coragem. Quem estava indo para a sinagoga era para aprender também os preceitos da lei. A gente tem vivido, irmãos, isso
sempre nós temos que estar lembrando, é que nem todo mundo que se diz cristão em nossa nação é de fato um cristão. É aquela mensagem de Paulo, nem todo mundo de Israel é verdadeiramente israelita. Nem todo mundo que dá a paz do Senhor e diz que Jesus é lindo é cristão. O que determina de fato se nós somos é se nós estamos firmados naquilo que o Senhor Jesus Cristo nos designou para estar, que foi a sua própria palavra. Jesus Cristo não vai deixar esse negócio aqui barato. O camarada chega lá e faz uma reclamação às pessoas e está acusando aquelas pessoas, por exemplo, de estarem negligenciando o sábado. Isso sempre foi um fator de discussão no ministério de Jesus. Se vocês pararem para pensar, a maioria dos problemas que Jesus Cristo teve com os religiosos judeus foi justamente por causa do dia do sábado. Porque eles tinham o dia do sábado como se fosse, de fato, era uma das coisas mais importantes que permaneceram sem um templo. Era guardar esse dia. Mas eles guardavam de forma totalmente equivocada, sem agir com graça e sem agir com misericórdia. Era um tipo de manutenção de estrutura, quando na verdade não produzia arrependimento e fé no coração das pessoas. O que é que Jesus Cristo vai dizer diante disso? Ficar calado e ir embora? Mas é claro que não. Jesus Cristo não era um cristão covarde. Brincadeira dizer um negócio desse, né, irmãos? Jesus Cristo nunca foi covarde. Jesus Cristo nunca teve medo de arrumar confusão por causa do nome do Senhor. Pelo contrário, irmãos. Ele de vez em quando pegava assim o ferrão e dizia assim, vou entrar num problema agora. E saiba que ter realizado essa cura no dia de sábado, ele sabia o que iria acontecer. Porém o Senhor lhe respondeu. Olha como ele pega leve com o chefe da sinagoga. Chama logo o camarada de quê? Hipócrita. Vixe, já viu esse negócio? Chega lá, Jesus Cristo, alguém que não tem o cargo de chefe da sinagoga, chega com o chefe da sinagoga e chama ele de hipócrita. No meio presbiteriano, geralmente a gente não vê muito isso, porque a nossa igreja é uma igreja onde existe conselho. Então não existe ninguém aqui com suprema autoridade, embora o pastor ele tenha uma voz ativa maior, mas as decisões... Quem decide tudo é conselho. Mas vocês sabem que existem igrejas que os pastores são literalmente quem mandam. O problema é quando eles mandam errado. Já pensou chegar aquele irmão fiel na igreja assim, pastor, deixe de ser hipócrita. Eita, vai ser um problema para a ovelha do tamanho do mundo. Porque homens errados, eles não gostam de ser contrariados. O chefe da sinagoga aqui não ia gostar desse negócio. Jesus Cristo olha para ele e diz assim, hipócrita, crente fajuto, falsificação do evangelho, fake news do judaísmo. Cada um de vocês não despreende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levar a beber. E ele traz aqui uma parábola. Mas uma parábola real do que existia. Ele diz, vocês no dia de sábado não permitem soltar os animais, despreendê-los para que eles possam se alimentar, para não ficarem com sede. Como é que vocês fazem isso com os animais, mas vocês não conseguem olhar para essa mulher que vive presa, opressa, diante desse problema e dessa enfermidade? A mensagem é mais ou menos assim, quer dizer que vocês valorizam mais animais do que gente. Irmãos, na mesma hora veio para mim esse negócio. Principalmente nesse mundo que a gente está vivendo, onde os valores estão invertidos. As pessoas chamam gente de qualquer coisa e cachorro de meu filho. E tem gente que diz assim, vem para papai. Eu acho lindo isso, irmãos. O problema é quando você não faz isso com gente. É quando você cuida dessa parte, tem que fazer. Provérbios 12:10 diz que aqueles que cuidam dos animais, como é que diz aí, Letícia? Bota aí o versículo. Vamos lá? O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. Então, você chama lá o seu petzinho e diz assim, vem papai, e aí ele vem, uau, 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 uau. Coisa horrível.
Mas o problema é quando chega alguém, gente, muitas vezes dizendo assim, estou precisando de um prato de comida, e você diz assim, eu não posso dar não. Estou precisando de roupa, eu não posso não. Estou precisando de um remédio, eu não posso não. Ai, Jesus, eu tenho 2 cavalos lá no sítio que eu dou beijo neles, irmãos. Eu dou cheiro. O nome de um é Dom Rojo Gates. Nome em inglês, irmão. Antigamente o nome dos cavalos era pé de pano, não era? Pois era. Estrelinha, não sei o que. Agora é tudo em inglês. Mas se eu amar os animais, cuidar deles e não cuidar das pessoas, e ainda de forma distorcida, colocar o Provérbios 12:10, esquecer do mandamento áureo na Bíblia, que é amar o próximo como a si mesmo, como segundo mandamento, eu estou distorcendo as Escrituras. Porém o Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não despreenda a manjedoura no sábado do seu boi ou seu jumento para levá-los a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? O que era que eles iam dizer diante do argumento de Jesus Cristo? O que era que eles iam agora indagar a respeito de Jesus Cristo ter tratado a própria lei, mostrando os benefícios que eles faziam com as criaturas de Deus, mas eles estão querendo agora que Jesus Cristo não haja com graça com aquela mulher que sofria demais. Ah, queridos irmãos, Jesus Cristo declara que essa mulher, ela não era filha da perdição no sentido religioso. Essa mulher era descendente de Abraão. Era uma mulher que vivia esperando a promessa de Deus, a vinda do Messias, mas vivia debaixo do sofrimento. Jesus Cristo diz assim, por que eu não deveria libertá-la? Ah, mas é sábado, o que é que importa? Que hipocrisia é essa que vocês estão vivendo na religião de vocês? Graças a Deus essas coisas não chegaram na nossa região de Caruaru para cá. Mas tem cristãos fazendo isso dentro do próprio cristianismo. Pessoas que querem tratar agora, por exemplo, o dia do Senhor, que é o dia que nós reunimos para adorar o Senhor, como se fosse o sábado judeu com o nome de domingo. E se embasam na Escritura, chamada Confissão de Fé de Westminster. É uma bênção, interpretação errada. Por que isso acontece, irmãos? Porque às vezes nós ficamos legalistas demais. Às vezes a gente pega a legalidade ou normativa, por exemplo, de um preceito denominacional, e a gente muitas vezes quer fazer disso uma regra fechada, que nós agora não podemos, por exemplo, depois do culto ir ali tomar uma Coca-Cola, senão você está pecando contra Deus. Tem gente doida no nosso meio ensinando isso. E talvez para esses que eu chamo de doido, eles olhem para mim e me chamam de herege. Eu chamo-os de chefes da sinagoga. Aqueles a quem Jesus Cristo, em outras palavras, diz assim, vocês não têm vergonha não, de querer impedir que a bênção de Deus atinja essa que também é filha de Abraão. Ah, queridos irmãos, a palavra do Senhor nos diz que essa indignação contra a hipocrisia foi uma coisa que marcou o ministério de Jesus Cristo. Marcou o ministério dos apóstolos. Irmãos, o legalismo muitas vezes nos levam a nos distanciar de Deus e nunca nos aproximar. Às vezes a falsa piedade, às vezes o sistema doutrinário fechado e especial que nós temos. Eu lembro que antigamente, hoje diminuiu um pouco mais, mas quando se falava em um pastor presbiteriano, os outros pastores das outras denominações ficavam meio receosos até de conversar. Porque era como se nós fôssemos o quê? Os doutores da lei. Mas isso foi impregnado por a gente mesmo. Essa ideia vaidosa, muitas vezes, de achar que sabemos mais do que os outros. Quando, na verdade, por trás de pastor Stuart, o que existe não é um teólogo. É um pecador, minha gente, miserável, como qualquer pessoa. Apenas querendo se limpar a cada dia.
A indignação contra a hipocrisia dos religiosos foi que fez com que o apóstolo Paulo repreendesse o próprio Pedro na face, chamando também nas entrelinhas de hipócrita. Porque a hipocrisia, ela é a dissimulação legal de alguém que aparenta ser o que não é. Por isso que Jesus Cristo, ele ama a sinceridade. Ele ama quando nós nos inclinamos diante da presença dele, reconhecendo de fato quem somos. Só isso. Não somos melhores que ninguém. Somos apenas transgressores também da lei de Deus, que se não fosse pela graça do Evangelho, pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós não teríamos acesso ao Pai. Mas se temos, é porque o novo e vivo caminho aberto por Jesus Cristo nos dá agora essa bendita ousadia de podermos nos achegar a Deus, mas não como religiosos farisaicos, não, mas como pessoas que olham para Deus dizendo assim: Senhor, seja propício a mim porque eu sou um pecador. E Ele olha para a gente e diz assim: eu sei, mas o meu filho pagou a sua conta e por isso a igreja pode dar glória a Deus. Amém, irmãos? O poder libertador de Jesus Cristo nos mostrou nesse texto a libertação que vem dele, a indignação contra a hipocrisia e, por último, o resultado glorioso. Resultou em que tudo isso? O texto sagrado nos diz que, tendo Jesus Cristo dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Como é que não vai ficar envergonhado? Já viu aquele povo que quando abre a boca é para falar besteira? E principalmente acontece isso muito com religioso. A gente ouve isso direto. E quer ver, eu ouvi esses besteróis quando a gente está em concílio. Misericórdia. Mas é tanta hipocrisia que só a graça de Jesus. Se Jesus Cristo às vezes estivesse no nosso meio, a gente ia ficar, sabe como? Envergonhado. Envergonhado porque muitas vezes nós nos prestamos a ser aquilo que nós não somos. Aqueles homens ficaram envergonhados porque o pecado, quando é desvendado ou desvelado, ou desvelado, ele traz vergonha. Quando nós somos pegos no flagra da nossa hipocrisia, isso gera vergonha para nós. E aqueles ficaram envergonhados porque usavam a lei de Deus para defender uma coisa que Jesus Cristo, que é o Rei, vem dizendo: vocês estão todos errados. O texto não diz que eles se arrependeram, irmãos. Diz que apenas ficaram com vergonha. Muitas pessoas, quando são confrontadas pela vida que têm, vida promíscua, e muitas vezes levando o nome de cristãos, elas ficam envergonhadas também. Foi pega no flagra. Mas a questão é, produzir o quê? É a vergonha para o arrependimento ou é a vergonha para a morte? É o reconhecimento de falta que me leva a uma vida de santidade ou é fazer como Judas, que tem remorsos e vai suicidar porque está perdido? Ter vergonha não resolve o problema. Aquele chefe da sinagoga e sua prole ali, se eles não se rendessem a Jesus Cristo, ficar com vergonha não resolve. É por isso que a gente não deve ter vergonha de se humilhar na presença de Deus. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. A gente às vezes não tem mais coragem de se humilhar. Eu hoje de manhã, rapidamente, estava vendo, eu acho que a introdução do sermão do menino que é ministro, que é pastor presbiteriano. Como é o nome dele? André Mendonça. Ele disse lá uma frase que eu gostei. Eu vou usar nas entrelinhas o que ele disse. Ele falando sobre o início do seu ministério, que foi difícil como todos. E ele olhando para ele, dizendo diante de todo mundo, da autoridade que ele tem na nossa nação. E ele dizendo assim: eu não passo de um pecador. Gostei. Porque de fato, nenhum homem aqui na terra pode outorgar para si o direito de ser melhor por causa dos títulos que tem. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para Davi, quando ele faz o diagnóstico sobre ele mesmo, ele diz assim: eu sou como um verme. Olha que negócio estranho. Às vezes a gente querendo muitas vezes nos apresentar como sendo as pessoas, os caras somos nós. Aqueles que adoram ao Senhor se apresentam de fato como são.
como eu sou verme, eu sou pecador. Apóstolo Paulo, eu sou o maior dos pecadores. E nós somos o quê? Nós somos os crentes modernos. 2026. Pastor, virou o negócio. Agora nós vivemos o tempo do evangelho contemporâneo inclusivo. O evangelho que não confronta. O evangelho que faz eu viver a coisa muito fácil. Olha, pastor, não fale no inferno na igreja não, porque quando o senhor fala eu não gosto. E você quer que eu fale sobre o quê? Que eu minta para você? Ô pastor, quando a gente tem uma semana tão pesada, mas tão pesada, quando chega na igreja, às vezes o senhor fala sobre os nossos pecados ainda. E você quer que eu fale sobre o quê? Você quer que eu diga que pecado é coisa boa, coisa santa, que vai te santificar? Pelo contrário. O salário do pecado, irmãos, continua sendo o mesmo. O Espírito Santo que revelou isso, ele agora nos instrui para ensinar a igreja que é a mesma coisa, não mudou nada. O que mudaram fomos nós, que muitas vezes não estamos suportando mais aquilo que Paulo vai escrever a Timóteo, dizendo: tem gente querendo ouvir o evangelho como se fosse cotonete, sentindo coceirinha no ouvido. Faz denguinho aqui. Irmão, denguinho é bom demais no ouvido. Clarinha faz em mim todo dia. Mas quando eu olho para a cruz de Cristo, não dá para ficar calado e fazendo denguinho em mim mesmo. Pelo contrário. Para entendermos o poder libertador do Evangelho, é necessário termos vergonha dos nossos atos contra Cristo, que não faz com que o nome dele seja glorificado. Faz uma análise aí. Lembra da última vez que você se envergonhou por ter pecado contra Deus e você nem fez conta disso e achou normal? Eu tenho um benefício muito grande aqui na igreja, que eu tenho dito a vocês, para não arrumar tanto problema na minha vida. É que todos os stories dos irmãos são bloqueados. Eu acho que deve ter uns 2 ou 3 aqui, no outro Instagram que eu tenho, que é fechado. Quer saber da vida de ninguém. Mas como é triste quando a gente vê irmãos postando pecados como se fossem coisas normais. Que jeito. A palavra é: fique envergonhado. Não brinque com o evangelho não, em nome de Jesus Cristo. Ainda que o mundo possa curtir, do céu o Senhor olha e diz assim: foi essa coisa que eu salvei para viver desse jeito. Vivamos uma vida de testemunho, irmãos. Vocês não sabem a quantidade de pastores, a gente estava conversando isso ontem na reunião do presbitério, que tem caído em pecado, adulterado, atos de pedofilia, irmãos. Pastores se suicidando. Tudo começando com rede social. Às vezes a gente brinca de ser crente, mas Satanás não leva isso na brincadeira, ele leva a sério. Que você saia daqui como eu vou sair, envergonhado pelos pecados que ainda cometo contra Deus. A vergonha aqui foi por querer viver uma vida de aparência. O texto sagrado vem dizendo que eles ficaram envergonhados, mas o resultado do que Jesus Cristo fez foi glorioso. Porque o texto sagrado diz assim: entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Aquele homem que quis ali, de certa forma, abafar os feitos de Jesus Cristo, a turma aqui perde o controle no sentido positivo e eles começam a glorificar pelos feitos gloriosos que Jesus Cristo realizou naquele momento. Eu imagino a felicidade, o chefe da sinagoga dizendo: ele está descumprindo a lei, e o povo deixa de ser besta, ele faz o que tu não faz. Irmãos, nós servimos ao Deus que ele faz o que ninguém faz. O Deus que prometeu o que ninguém prometeu. O Deus que já realizou o que ninguém realizou. Por estas e tantas outras coisas, nós devemos glorificar a Jesus Cristo pelos feitos de Deus. Mas a questão é que às vezes a gente não tem tanta alegria para glorificar Jesus, porque a gente não consegue contemplar a beleza dos atos de Cristo. O argumento de Jesus Cristo aqui foi irresistível, a ponto daqueles que ficaram calados positivamente agora, ele leva tantos outros a glorificá-lo por aquilo que ele fez.
E o que é que a gente deve aprender com tudo isso, irmãos? Um texto que fala sobre uma cura, aparentemente simples, mas e para mim e para você? O que é que a gente sai daqui nessa noite a respeito do poder libertador de Jesus? Primeira coisa, se permita deixar que Jesus conserte sua vida. O carpinteiro de Nazaré, irmãos, ele é especialista. A questão é que tem madeira que é rebelde demais. Misericórdia. Parece que tem umas madeiras que elas parecem que dizem assim, olha, aqui não entra machado, não entra ferramenta alguma, eu sou assim, eu nasci assim, não vou mudar, e se quiser tem que me aceitar. Essa cantiga vai levar muito nego para o inferno. Muita gente. Vai levar muitos de nós, que muitas vezes não queremos conserto. Permita que Cristo endireite a sua vida. O tempo, irmãos, da graça e a porta dela vai se fechando. Mas Jesus Cristo, ele continua sendo aquele que liberta pessoas do seu estado de escravidão. O daquela mulher, irmãos, o estado de escravidão pior dela não foi a coluna encurvada. Esqueça isso. Eu às vezes fico em casa pensando e dizendo assim, meu Deus, como eu tenho potência dentro do meu coração para cometer as piores coisas possíveis. Como é que eu sou tão ruim? Você já ficou com raiva de você? Pois eu semanalmente eu tenho raiva de mim. Eu digo, meu Deus do céu. Agora quando a gente estava orando aqui de joelhos, pedindo perdão a Deus, eu pedindo perdão a Deus, dizendo, meu Deus, quando é que vai passar? Passar o quê, pastor? Essa ruindade do meu coração. Esse desejo, às vezes, que nós temos escondidinhos de pecar. Mas eu entendo, irmãos, que isso faz parte também desse processo. Quando nós estivermos com essa consciência, vai ser mais difícil a gente cair. Agora, quando a gente achar que está tudo bem, tudo legal, e eu não consigo agora ver as mazelas que ainda existem dentro de mim, quando eu não conseguir mais enxergá-las, é porque eu deixei de levar o evangelho a sério e não estou agora permitindo que aquele que endireita, gente desmantelada, haja na minha vida. Eu quero crer que nessa noite ninguém aqui precisa de endireitamento. Em nome de Jesus, faz isso, Senhor. Todo mundo santo e perfeito, já vivendo em santidade. Que bênção. Que bênção que seja assim. Mas pode ser que tenha aqui um gato perdido, como a gente chama, que esteja precisando hoje urgentemente de transformação. E você pode até estar com aquele negócio na sua mente, pastor, o senhor não sabe da minha vida. Eu já pintei, bordei, já pintei o 7. Você pode ter pintado o 7, o 17, 37, para mim e para Deus, tanto faz. A questão é, qual vai ser sua atitude daqui para frente? Pastor, eu já adulterei, eu já fiz isso. E o que é que importa? Já fez. A questão é daqui para frente. Pastor, mas eu já roubei. Pare de roubar em nome de Jesus. Pastor, eu já menti demais. Pare de mentir também em nome de Jesus. Não adianta você ficar lembrando do que fez. A questão é o que eu vou fazer daqui para frente. Porque o poder libertador de Jesus Cristo, ele existe justamente para isso. Quando a Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou, foi justamente para destruir as armas do diabo contra o povo que ele elegeu. Então Deus não está esperando que eu e você diga assim, Senhor, eu já fiz. Não, Ele quer que nós nos arrependamos e declaremos diante dEle que somos insuficientes. Aí Ele entra na nossa vida e faz uma transformação maravilhosa. E aqueles que não prestavam, como sendo um tipo de madeira podre, o carpinteiro de Nazaré agora faz dessa madeira alguma coisa útil para a glória dele. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que Jesus Cristo, ele continua resgatando dos mais ou menos aos piores que possam existir. E quando a graça entra no coração de alguém, a gente vê o poder libertador de Jesus Cristo de forma plena, agindo na vida de pessoas e transformando-as para a glória de Deus. Segunda coisa, além de permitir que Cristo endireite a sua vida, rejeite a religiosidade sem misericórdia. O Senhor Jesus Cristo quer que nós sejamos pessoas obedientes à palavra, mas que essa obediência resulte em atos de misericórdia.
E esses atos de misericórdia não é só apenas nós abençoarmos pessoas que são fáceis de abençoar, pessoas que vão retribuir a bênção. Às vezes a gente faz isso. Eu vou pegar e vou abençoar fulano de tal, porque eu sei que eu fazendo isso, depois eu vou ter um retorno. Não, irmãos. A temática da Bíblia não é essa. É faça sem esperar receber nada, pelo contrário. O Senhor não está muito preocupado com a gente se a gente está oferecendo os nossos cultos e não estamos oferecendo a Ele uma vida devocional de piedade com aqueles que muitas vezes almejam a graça e a misericórdia. Quando você olha para a cidade de Garanhuns, você entende que você é uma pessoa religiosa ou que você é uma pessoa misericordiosa? O que vai atestar se eu sou apenas um religioso misericordioso é que se eu sou um religioso, eu oro por Garanhuns. E se eu amo Garanhuns, eu faço alguma coisa pelas pessoas. Por aquelas que estão ao meu alcance, no meu raio de ação. Quando Deus começar a agir, irmãos, não hajamos com religiosidade farisaica. Esses dias teve uma programação, não foi? Aqui no Brasil, chamada Descende, não é? Uma mistura, irmão, uma salada de fruta gospel. O resumo da obra que eu vi naquilo tudo foi: os crentes, quando se reúnem, eles terminam mais falando mal de si mesmo do que algum benefício para o evangelho. Irmãos, eu não estou dizendo assim que eu concordo com esse negócio, não. Tinha uns falsos profetas lá pregando, irmãos. Tinha lá uma turma desmantelada. Falso profeta mesmo, viu? Vou dizer o nome aqui não, porque eu estou bonzinho hoje. Mas tinham homens de Deus pregando o evangelho lá. A questão é que às vezes a gente é tão puro, mas tão puro, tão puro, tão puro, que eu não posso ir lá pregar para uma multidão de gente o evangelho da verdade, porque lá tem algum fariseu. Não foi assim que Jesus fez. Agora espera-se que aqueles que estiveram lá pregando fielmente, que esses homens tenham falado o evangelho de verdade. Mas às vezes a gente faz isso, né? Esquece da nossa história. Por exemplo, você sabe que a igreja presbiteriana aqui em Garanhuns, quando ela foi fundada por Dr. Butler, ele passou aqui pelo Maranhão e pela Bahia. E uma dessas viagens, ele foi convidado para pregar, sabe onde? Onde? Numa igreja católica. O sacristão estava deixando de ir lá celebrar. O sacristão, na verdade, foi quem chegou perto dele e disse assim: não estou celebrando aqui os atos aqui da missa, porque o padre nunca mais veio aqui. Disse assim: mas se o senhor quiser, eu disse ser da igreja. Dr. Butler poderia fazer como nós, presbiterianos, temos que fazer hoje, cumprir a nossa Constituição e não ir. Ele nem ligou para isso. Ele disse assim: eu vou na hora. E ele pregou dentro de uma igreja católica, irmãos. E pessoas ouviram a palavra de Deus ali. Você já pensou se dissessem: domingo que vem, Stuart vai pregar na igreja de Santo Antônio? Eu imagino as pedradas que eu ia levar. E eu nem ligava, irmãos. Agora, se eu fosse pregar, eu tinha que pregar livre, né? Tinha que me deixar livre para pregar. Se fosse para dizer aqui, ó, você vai falar sobre o purgatório, eu digo só se for de mal. Mas a gente tem que rejeitar, muitas vezes, alguns bloqueios que a gente tem com a nossa religiosidade. Graças a Deus, irmãos, eu tenho visto a igreja de Heliópolis crescendo demais nesse aspecto. Louvado seja Deus por isso. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, as brigas eram por coisas efêmeras, pequenas e medíocres, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Aqui as brigas eram: se o pastor tirar o púlpito, a gente vai brigar com ele. Ah, meu Deus. Oh, Jesus, o púlpito está ali guardado. Hoje em dia ninguém liga para isso, irmão. Sabe por quê? Porque o povo entende que pessoas valem mais do que objetos passageiros. Mas vocês sabem que existe, graças a Deus aqui em Garanhuns não existe mais isso, né? Louvado seja Deus por isso. Mas você já viu quando as pessoas geralmente tinham cadeiras que diziam: essa cadeira é da minha família? Misericórdia, você comprou a cadeira? Mas o que é isso? Ato religioso. Por exemplo, hoje não, que vocês já se acostumaram com as minhas loucuras e com as de Tiago, e vocês estão acostumados hoje em ter um pastor assim que vem de calça jeans, moderno, ó. Né? Cheguei ali na igreja, os diáconos, os presbíteros disseram: pastor, hoje o senhor está worship. Eu disse: está amarrado.
Mas vocês sabem que, às vezes, não é fácil, no meio religioso, aceitar essas coisas. A questão é que, quando a gente começa a ver o que de fato tem valor, a igreja crescendo em santidade, crescendo no evangelismo, crescendo na piedade, no cuidado um com os outros, essas coisas passam a não ter valor. Irmãos, em nome de Jesus, eu estou doido para iniciar essa reforma aqui da igreja só para tirar esse luxo da minha frente. Esse luxo aqui, irmãos, ele contempla a vida caída do homem. É troncho. Mas hoje a igreja não liga mais para isso. Porque existem coisas maiores para a gente ligar. A gente liga com misericórdia, com graça e com verdade. Louvado seja Deus por isso. Portanto, viva uma vida verdadeira que valoriza pessoas acima de valorizar regrinhas, muitas vezes, que nós impomos como se fosse piedade. Por último, glorifique a Deus pelas libertações que Ele realiza. Vocês já viram que a gente, às vezes, chora com os acontecimentos? Tem chora mesmo, né? A gente se entristece com as pessoas que estão enfermas, mas às vezes a gente não glorifica a Deus pelos atos que Ele faz. Às vezes você vai ver hoje à noite pessoas aqui que você nunca viu. Os irmãos da igreja, tem alguns visitantes aqui, pessoas que talvez eu não esteja lembrado se já vi. Eu vi aqui já algumas aqui, eu disse, eu nunca vi essa pessoa não. Louvado seja Deus, Deus trouxe aqui na igreja nessa noite. Mas a pergunta é, isso traz alegria ao meu coração? Ou será que é uma coisa que, quando eu saio ali na porta, eu não dou nem uma boa noite à pessoa que veio aqui na igreja? Em nome de Jesus Cristo, glorifique a Deus, dizendo, Senhor, muito obrigado, porque o Teu Espírito Santo trouxe gente para a igreja hoje que a gente nunca convidou, só sendo a Tua graça e a Tua maravilhosa luz na vida dessas pessoas. É assim que Ele faz. Glorifique a Deus quando um pecador miserável, ele se converteu ao Evangelho. Glorifique a Deus quando Deus colocar um monte de gente problemática na sua vida para você ajudar. Glorifique a Deus, porque a libertação não é causada por nós, mas é pelo poder libertador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gosto de gente meio complicada. Tem um tipo de gente, não gosto de fofoqueiro, mas de toda gente complicada, desmantelada, pode vir para mim. Eu gosto de investir tempo em quem veio desmantelado e está querendo mudança. Pode ser o mais fedido, o mais deplorável, mas se disser, pastor, me ajude, menino, já estamos dentro desse negócio. Porque eu consigo ver a graça de Jesus Cristo na vida de pessoas assim, porque um dia eu também fui assim, esse deplorável, esse sujo. Um dia eu era cego, um dia nós estávamos perdidos, mas o Senhor, Ele estendeu a mão para nós. Ele nos salvou e nos libertou. É preciso agora glorificar a Deus pelas libertações e pelas coisas que Ele realiza todos os dias. Então, permita Cristo endireitar a sua vida, rejeite a religiosidade sem misericórdia e glorifique a Deus pelas libertações que Ele já realizou. Coisas que nós temos que seguir todos os dias. Amém, igreja? Coloque-se de pé então para a gente pegar e cantar uma cantiga bem bonita aqui agora para o Senhor. Foi porque eu esqueci dessa música quando Ele estendeu a sua mão para mim. Tu sabe cantar, Jair? Tu sabe, Jair? Pois vem cá. A minha alma... Tá baixo, bota mais um tom a mais. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo
desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Ele estendeu a sua mão para mim. Adore ao Senhor. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eita, coisa boa, né, irmãos? A gente pobre, perdido, sem esperança alguma, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele estendeu a sua mão e foi nos buscar lá no lamaçal, para hoje vivermos uma vida para a sua glória e o seu louvor. Oremos ao Senhor nesse momento. Ó Deus, como é maravilhoso, ó Pai, nós servirmos ao Senhor. O Senhor restaurou a nossa sorte. O Senhor, meu Deus, derramou um rio de água viva, ó Pai, em nossos corações. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos colocou em Tua maravilhosa presença. O Senhor visitou o nosso coração quando ele estava totalmente inclinado ao pecado, quando ele servia a Satanás. O Senhor restaurou a nossa sorte. Por isso, meu Deus, nessa noite nós estamos alegres, nós cantamos louvores ao Teu santo nome, Pai, porque perdido nós estávamos, mas hoje, Senhor Deus, achados pelo Teu perdão, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua reconciliação, meu Pai. Nós queremos, meu Deus, nesse momento, consagrar ao Senhor essa semana, ó Pai, essa nova semana que o Senhor nos concede. Ó Deus, vai à nossa frente, tirando, Senhor Deus, as barreiras, ó Pai, nos livrando do mal, Senhor. Vai ao nosso lado, ó Pai, nos amparando, nos sustentando, Deus. Vai atrás de nós, Senhor, livrando dos perigos que não conseguimos ver, ó Pai. Mas Deus, reina sobre nós, dirige os nossos passos, guia o nosso coração, guia os nossos sentimentos, guia as nossas vontades, meu Pai, e que o Senhor seja glorificado em nossas vidas nessa nova semana, meu Deus. Leva o Teu povo em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos. Receber a bênção, amados. E agora, amada igreja do Senhor Jesus, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, as divinas consolações do Santo Espírito, repouse sobre a sua vida, meu irmão, sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Irmãos, por breve tempo.